Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Que semana, Sardenberg. Que semana, nossa. Teve ali na terça e na quarta foi uma sucessão de indicadores econômicos que a gente perdeu o fôlego, né? A gente perdeu o fôlego no meio da maior profundidade da crise política. A gente não sabia para onde olhar, era tudo muito intenso. Então, na quinta-feira, dia 31 de agosto, foi o dia do impeachment. Mas, assim, os dias anteriores também foram muito intensos de discussão no Congresso. Enfim, encerra-se 9 meses de tramitação do processo de impeachment. E a presidente Dilma, então, saiu, foi a posse do presidente Michel Temer, que em seguida viajou e aí assumiu Rodrigo Maia. E ficou disso aí discussões residuais, né? Discussões que vai ter na justiça, tanto o PT recorreu contra o PSDB e o DEM, e talvez uma parte do PMDB vão recorrer em relação a outra parte da decisão, né? Ela foi cassada, mas manteve seus direitos políticos e continua habilitada para funções públicas. E isso aí tem uma discussão jurídica por trás. O PIB que saiu, né, um dos indicadores que saiu foi o PIB, saiu no próprio dia 31 e encolheu 0,6% no segundo trimestre, a sexta queda seguida, sexto trimestre seguido, e quando comparado ao trimestre anterior, a nona queda, nono trimestre de queda do PIB. É um enorme vale, que consumiu 10% do PIB per capita em 2 anos, né? Uma queda realmente de dimensões históricas. No acumulado de 12 meses, a queda de quase 5%. Né? A taxa de desemprego saiu na terça, 11,6%, julho, trimestre que terminou em julho, e isso aí chega a 11,8 milhões os desempregados. Então teve um aumento, assim, quando você compara desde a reeleição da presidente Dilma para agora, a hora que ela vai, cai um aumento de desempregados de 80%. Número de 5,2 milhões de pessoas entraram na fila de desemprego entre o final de 2014 e agora. É uma coisa forte e avassaladora, né? Rápida. A produção industrial em um ano foram 3 milhões e 200 mil, nesses últimos 12 meses, 3 milhões e 200 mil pessoas desempregadas. Desempregadas, só de carteira assinada, nesse um ano, sumiu 1 milhão e 300 mil carteiras assinadas, né? É uma barbaridade. Enfim, é uma devastação no mercado de trabalho, é uma coisa dramática e muito difícil de corrigir, porque tem, né, é o último indicador que melhora, as políticas demoram muito a fazer efeito e o país está nessa crise fiscal que se sabe. A indústria teve o 5º mês positivo. Né, um positivo pequenininho, 0,1%, saiu hoje. O importante é o 5º mês, que ela não cai, né? Sobe um pouquinho, mas ela não cai. Os juros foram decididos também no próprio dia 31 de agosto, dia que tudo resolveu acontecer ao mesmo tempo, né? E os juros, o Copom ficou mantido com um recado de que eles ainda têm dúvidas sobre a viabilidade e aprovação das medidas de ajuste. Então, isso aí segura os juros. Os bancos soltaram relatórios logo depois, no dia seguinte, falando que estão vários bancos prevendo a queda da taxa de juros em outubro, começar a descer. Vamos ver, o setor público divulgou déficits grandes de julho, 12,8 bilhões, divulgou o Banco Central. E, então, o déficit continua, né? Eu conversei com o presidente Temer na véspera da sua posse, do impeachment, e ele me disse que ele vai enviar para o Congresso a reforma da Previdência antes das eleições de outubro. Então, manda logo agora em setembro, né? E aí a ideia realmente é estipular a idade mínima de 65 anos, com 63 anos para as mulheres, e ele disse que ele quer fazer uma explicação grande, quer que o governo inteiro se esforce para explicar para a população como é importante a reforma da Previdência, não é para o governo dele, é para o futuro do país, porque todas as mudanças que a gente sabe, já conversou aqui sobre as mudanças demográficas que tornam urgente esse assunto, né? O orçamento foi enviado, fiz até uma coluna hoje sobre esse assunto, porque foi enviado também no dia 31 de agosto, o que foi esse dia. E aí, ontem que eu fui parar para entender diretamente o orçamento, eles fizeram
fixaram a despesa de tal forma, essa ideia do Mansueto Almeida, ele explicou ontem, de tal forma que não entre mais naquela coisa que sempre acontece quando vai para o Congresso. O Congresso reestima para cima as receitas, aí cria despesas. Mas se as despesas estão fixas, eles não teriam incentivo para fazer essa reestimação para cima das receitas. De qualquer maneira, esse orçamento com 139 bilhões de déficit, ele precisa ainda de 50 bilhões de receitas extraordinárias, Wagner. Muita coisa tem que acontecer para que esse orçamento se cumpra, mas é um orçamento para o presidente Temer chamar de seu, porque foi ele que fez e ele mandou, e aí depois ele vai executar em 2017. Tem uma crise diplomática na região, uma crise diplomática, o Itamaraty chamou de volta os embaixadores Venezuela, Bolívia, Equador, com tons diferentes de resposta, mais forte para Venezuela. E Cuba... E o governo do Uruguai também declarou que foi uma violência o impeachment de Dilma. Mas depois ele soltou agora uma nota hoje de manhã, ele soltou uma nota dizendo que ele reconhece o governo Temer, tem a preocupação com o Brasil e desautorizou declarações separadas, que o que ele diz é o que ele diz oficialmente e tal. Então acho que o Uruguai tem tons diferentes, mas a Unasul, que é presidida pela Colômbia, está tentando fazer uma reunião extraordinária de chanceleres para discutir o caso brasileiro. O Itamaraty tem reagido de forma forte. Cuba fez uma nota absurda contra o Brasil, com acusações de ditadura, de golpe e tal. Logo o ditador, logo a Cuba, né? Logo Cuba, né? Então, quer dizer, seria, no caso de Cuba, sinceramente, eu li a nota que é a mais violenta de todas, junto com a da Venezuela, e aí seria sério se não fosse cômico. A Cuba explicar democracia para alguém, para qualquer país, não estou falando nem para nós, para qualquer país depois de 60 anos de ditadura. Tem essa paciência, 50 anos de ditadura. Então, a Venezuela está com problemas complicados, mais de 1 milhão de venezuelanos foram para as ruas pedindo plebiscito revogatório. O plebiscito revogatório foi incluído na Constituição pelo Hugo Chávez. Então, o que a população quer é usar esse plebiscito, que é uma espécie de recall do presidente. Se ele perder, então ele deixa o poder. Miriam Leitão. Obrigado, Miriam. Vai descansar esse fim de semana. E voltamos na semana que vem. Até mais, Miriam. Todos nós precisamos de descanso. Bom descanso para todos. Intervalo.